Glória a Deus. Amém. Nós vamos entrar na palavra aqui. Quando o pastor falou comigo, né, para poder estar trazendo a palavra para os irmãos, incrível que Deus ele sempre tem revelado coisas novas para nós, né? E toda semana Deus tem nos dado uma palavra. Eu não sei se você tem uma experiência de vir no culto de domingo e você vir para cá, ouvir uma palavra e você utilizar ela durante a sua semana, né? Parece que para mim, todas as vezes que tem, pode ser qualquer irmão que estiver pregando aqui na frente, todas as vezes Deus sempre trabalha aquela palavra durante a minha semana. Às vezes eu estou passando por uma situação, antes de chegar ao culto de domingo, aí eu escuto aquela palavra, eu renovo minhas forças e aí eu consigo dar continuidade. Então, Deus ele tem o interesse de revelar uma palavra no seu coração, para que você dê continuidade na sua vida espiritual, para que você dê continuidade nos seus negócios, né? É muito importante ter a direção de Deus, né? Então, assim, Deus me deu o Espírito Santo revelou no meu coração uma palavra que fala sobre, o título dela é Deus está olhando para você. Olha para o seu irmão aí e fala para ele, Deus está olhando para você. Agora olha para o outro, fala assim, Deus está olhando para você. Essa questão do olhar, eu quero fazer uma introdução com vocês aqui. Essa questão do olhar é algo que nós precisamos desde o princípio. Se você for olhar na palavra de Deus, eu queria que você abrisse aí lá em Gênesis 3:8. Abre a sua Bíblia, Gênesis 3:8, nós vamos ler o versículo. Acho que deve ter aí no telão. Gênesis 3, versículo 8. Gênesis 3:8 diz assim: Quando ouviram a voz de Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Essa questão da viração do dia, todos aqui sabem, e lá no livro de Gênesis relata, né, que Deus visitava e observar Adão e Eva na viração do dia. Então, todo dia, à tarde, Deus tinha uma necessidade de ir ver Adão e Eva, de ver a obra que ele tinha feito, né? Ele tinha uma necessidade extrema de ir lá todos os dias. Então, era algo que era rotina dele observar. Então, se você olhar aqui para esse texto, eu não vou entrar nos outros detalhes do pecado, de Adão ter saído fora da presença de Deus, tentando se esconder, mas eu quero trazer para vocês estar refletindo a respeito do olhar de Deus na sua vida. Deus aqui, ele tem um interesse extremo, sempre, todo dia, de ir visitar Adão e olhar para ele, para ver como que ele estava, né? Para ver as necessidades, se estava tudo do jeito que ele criou, se estava dando continuidade, né? Então, todo dia a Bíblia fala que Deus ia visitá-lo, né? Então, aqui, nós temos uma necessidade muito, algo que seja até sentimental nosso, de ser observado. Já viu isso? Se você está no seu trabalho, você sempre tem aquela frase que você carrega com você. Quem não é visto, não é lembrado, né? Já viu tanto que isso é importante para você? Já viu que pessoas desmotivam nas suas carreiras porque parece que elas não estão sendo vistas? Parece que ninguém está olhando para ela mais, né? E o diabo, ele faz isso na sua vida espiritual. Por quê? Porque há alguns momentos da sua vida, às vezes parece que você não está sendo observado por ninguém. Parece que ninguém está te olhando. Parece que você está sozinho, parece que Deus não vai te visitar mais. Essa viração do dia aqui, que está falando lá do jardim, a psicologia hoje, ela retrata como algo que eu vou perguntar para você agora e você vai me responder, e isso acontece com você, porque acontece comigo e acontece com toda a humanidade. Aqui nesse momento, se você olhar nesse versículo e você for ler o texto todo, Deus foi olhar novamente Adão e Eva no jardim, e ao observá-los,
viu que algo estava diferente. Aqui o homem já tinha caído no pecado. Então, quando Deus foi visitá-los dessa outra vez, ele foi uma visita diferente. Adão tentou fugir, esconder entre as aves do jardim, do olhar de Deus, ele tentou fugir. E ao tentar sair dessa presença, houve uma tristeza muito grande, porque ele viu o que ele tinha feito e era errado. Era algo que Deus não tinha condicionado a eles a experimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando a presença de Deus veio, quando o olhar de Deus veio na vida deles, eles tentaram se esconder. E veio uma tristeza muito grande no coração deles. A psicologia diz assim que todos nós, ao virar o dia, ao vir o pôr do sol, vem uma depressão dentro de nós. Eles até falam que essa depressão que vem dentro de nós, nessa viração do dia, é algo semelhante que Adão e Eva teve lá no jardim. Você já parou para pensar? Seu dia é maravilhoso. Você fica o tempo todo. Pode ser um dia, eu vou falar de trabalho, não. Porque o dia de trabalho a gente cansa mesmo, né, no final do dia. Mas um final de semana, um acampamento. Já viu quando dá 6 horas da tarde, irmão? Já viu quando o sol parece que abaixa, aí fica aquele nublado, não está nem de dia nem de noite? Não dá uma ressaca da vida naquela hora, assim? Tem gente que dorme, tem gente que fica mais calado. Então a psicologia comprova que existe essa tristeza nessa viração do dia. Porque o homem tem necessidade de alguém estar olhando para ele. E ele perdeu isso quando o pecado entrou na vida dele. E hoje nós sentimos isso no nosso físico, na nossa mente. Quando chega a viração do dia, chega aquele entardecer. Hoje você vai lembrar do que eu estou te falando. Quando você almoçar, você ficar com a barriguinha cheia, né, comer aquele churrasquinho, né? Se quiser me convidar, eu estou aqui. Aí, quando chegar às 6 horas da tarde, irmão, você estiver lá naquele... eu vou fazer a janta, eu não vou. As mulheres sempre optam, não vou não, estou muito cansado, né? O homem também, né? Não vou fazer não, estou muito cansado, vamos no x-salada, vamos comer um trem diferente hoje. Então, assim, sempre nesse momento aí dá uma depressão, né? Então, isso aí é comprovado psicologicamente. É falta do olhar de Deus. Então, o que acontece? Como eu estava falando para vocês, nós temos a necessidade de ser visto. Não adianta eu colocar a mão no peito aqui, irmão, e falar assim, eu não tenho necessidade nenhuma de ser visto. Sabe por quê? Eu vou viver uma tristeza profunda. Porque se todos nós não estivermos sendo vistos por alguém, às vezes você vai desistir de várias coisas. Você vai desistir dos seus projetos de vida, vai desistir dos seus projetos de família. Só que esse é um tipo de atenção que não é nós que escolhemos. Isso vai ser despertado em alguém. E esse alguém que eu quero falar sobre esse olhar, eu quero falar desse olhar de Deus na sua vida. Qual é o olhar de Deus? Qual é a sensação que você tem que Deus está te vendo? Como que é a forma que você acha que Deus está enxergando você? O diabo, ele é sujo. Eu vou terminar essa introdução aqui, vou falar alguns pontos que os irmãos gostam de anotar para a célula. O diabo, ele sempre vai colocar no seu coração que você não está sendo visto por ninguém. Ele sempre vai deixar essa sementinha dentro de você. Você abre a célula, está lá, sofrendo lá e tal. Aí você chega diante, às vezes, do seu líder ou da congregação, ou alguém fala assim, por que você não pega mais firme com essa célula? Às vezes tem um membro da sua célula que só reclama. E às vezes você está fazendo muito ali, você está se esforçando. E às vezes ele chega em você e fala assim, está faltando isso aqui, você está muito desorganizado. E às vezes você fala assim, nossa, cara, ninguém vê o que eu faço. Ninguém está olhando para mim. Né? Eu sinto isso às vezes, né? Mas ninguém está olhando para mim. Qual é o olhar que eu queria ter agora? Né? Mas durante essa palavra você vai entender sobre o olhar de Deus. Então, às vezes você, na sua infância, eu vejo o pastor Júnior falar muito isso aqui. E aconteceu muito comigo. A viração do dia para mim, irmão, era quando eu tinha o olhar da minha mãe. Era a hora que ela chegava do serviço. Né? O pastor Júnior sempre fala, né, que a casa tinha que estar arrumadinha, né, as vasilhas areadas. E às vezes, com Deus, porque às vezes a gente pensa que a autoridade, a gente tem que olhar, tem medo do olhar daquela pessoa que é sua autoridade. Né? Deus é sua autoridade, então peraí, eu vou ter um pouco de receio quando ele olhar para mim. Né?
como o pastor Júnior já testemunhou N vezes, eu também tenho meus testemunhos. Quando eu chegava, minha mãe chegava do serviço 6 horas da tarde, eu tinha que estar banhado, limpinho dentro de casa, né? Tudo ok. E às vezes eu esqueci, irmão. Quando dava 5 horas da tarde, eu estava na rua jogando bola, eu via ela lá da esquina, eu corria para banhar, não dava tempo e não areava o pé direito. Irmão, mas eu apanhava feio, viu? Mas meu irmão ainda era pior. Ele sabia, ele era um pouquinho mais esperto, o Júnior, ele veio na igreja também. Quando dava, minha mãe chegava 5 horas, quando dava 5 para 5, ele falava, Alessandro, vamos banhar. Aí eu não dava muita moral, né? Ficava lá na rua. Aí ele entrava primeiro que eu, e no portão tinha não sei se você lembra que antigamente tinha uns trincos que tinha lugar para você pôr 3 cadeados assim. Quem já viu desses portão? Aí meu irmão entrava mais cedo, ele pegava uns galhos assim, enfiava lá dentro. E a gente lá na rua brincando, quando minha mãe vinha, eu queria correr para banhar, e o portão não abria de jeito nenhum. E quando eu percebia, minha mãe já estava atrás de mim, né? Então assim, eu queria fugir daquele olhar de autoridade dela, né, que ela chegava com autoridade mesmo, irmão. Apanhava mesmo, né? Então assim, é uma lembrança que eu tenho da viração do dia da minha infância, né? Que eu tinha que estar com tudo pronto, eu tinha que estar organizado, eu e meus irmãos, né? Então, às vezes você tem alguma coisa na sua vida, você tem essa lembrança, né? De uma fase que mudou, né? De algo que parecia que não era tão importante ao seu olhar, ao olhar de Deus, mas você deixou de dar atenção na sua vida espiritual nesse aspecto. E todas as vezes que o olhar de Deus vem sobre você, parece que vem um espírito de acusação, né? Isso acontece muito com a nossa vida espiritual. Quando você vai falar de Deus para alguém, e de repente você depara que nem você mesmo não conseguiu ler a palavra naquela semana. Ou às vezes você vai orar por alguém, às vezes a sua primeira oração é aquela que você está fazendo para aquela pessoa. E isso, ao olhar de Deus, gera no nosso entendimento que nós estamos de uma forma errada. Que Ele vai chegar para nós, né, com um olhar de juízo. Mas nós estamos vivendo um tempo da graça, amém, irmãos? É o tempo que Deus está olhando para você diferente, né? Então, essas são as experiências que nós temos. Mas eu quero entrar aqui. Eu queria que você notasse o primeiro ponto. A gente falou muito aqui sobre o olhar, né? Então, assim, nós temos a necessidade mesmo desse olhar, independente de ser espiritual, pessoal. Mas o primeiro ponto é o olhar de Deus, você que está notando. O olhar de Deus não depende das circunstâncias naturais. O olhar de Deus não depende das circunstâncias naturais. Quando você anota, esse ponto que o Espírito de Deus falou comigo é muito importante. Com tudo isso que eu disse para você, lá no Jardim do Éden, o olhar de Deus, a importância que nós damos em ser observado. Quando nós olhamos aqui e falamos assim, que o olhar de Deus não depende das circunstâncias naturais, é algo que vai bater de frente com a nossa natureza. Porque na nossa natureza, nós somos muito presos ao que nós vemos, ao que nós enxergamos. Nós somos presos a situações que está acontecendo ao vivo em nossa vida. É assim. Por que no momento de dificuldade, de tribulação, às vezes você clamou demais, você chamou muito a atenção de Deus do seu jeito, mas parece que aquela resposta ainda não chegou. E a tendência do nosso coração é sempre desistir. É sempre falar assim, Deus não está comigo. Deus não está me vendo. Né? Ah, Deus, olha aqui, está acontecendo essa situação, o Senhor não está me enxergando. Nós temos essa debilidade, essa fraqueza em entender o olhar de Deus em nossas vidas. A palavra de Deus fala assim que Deus trabalha no silêncio, que Deus trabalha no secreto, mas nós queremos que o olhar de Deus e o trabalho dele seja de acordo com o que nós enxergamos. A palavra de Deus sempre deixa claro que nós vamos viver pela fé. Amém, irmãos? Nós vamos viver por aquilo que nós não enxergamos. Nós vamos viver por aquilo que ainda nós não observamos. Por aquilo que não está diante dos nossos olhos. Nós vamos viver por isso. Nós vamos viver por fé. A palavra de Deus fala assim, nós vamos viver por fé e não por vista. Olha para o seu irmão e fala assim, você vai viver por fé e não por vista. Amém? Não é algo que você está enxergando. Vamos colocar uma suposição. Você chega na sua casa hoje, eu não sei se alguém veio com uma dificuldade familiar. Isso aconteceu comigo um dia. Eu saí de casa brigado,
com minha esposa. E eu lembro de uma palavra que o pastor trouxe aqui, eu estava sentado lá na galeria. Eu saí de casa, irmão, eu vim para cá para poder não brigar mais. E aí eu falei assim, eu vou pro culto. Aí eu cheguei lá, fiquei ali na galeria sozinho, e o pastor falava assim, você tem que enxergar da maneira que Deus enxerga. E eu estava enxergando na maneira física. Irmão, se você for enxergar na maneira física, você vai sair de sua casa. Se você for enxergar na maneira física, você vai fechar sua empresa, você vai desistir do seu filho, você vai desistir dos seus familiares. Porque é difícil mesmo. É difícil lidar com pessoas. É difícil lidar com pessoas quando as ideias não são mais as mesmas. Mas se você entender que Deus está te olhando e que Deus está querendo que algo desperte em você, que é a fé, você vai parar de estabilizar o seu coração nas coisas físicas. Você não vai viver mais por vista, você vai viver por fé. Não depende mais da situação. Quando você encontra Jesus na sua vida, o olhar de Deus, o favor de Deus, não depende mais da circunstância atual que você enxerga. Não é mais pelo que você está vendo. É a mesma coisa de você falar assim, nossa, isso aqui não está dando certo, eu não consigo. Irmão, toda vez que você fala isso, você está faltando fé. Está faltando entender que Deus está olhando para os seus negócios. E eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu sentei ali na galeria, aí eu fiz um ato de fé, pastor, naquele dia. A mulher estava brava, menino do céu. Aí eu peguei e falei assim, Deus, eu vou fazer igual o pastor está falando. Eu falei, igual um menino, irmão. Eu sou um cara que eu gosto demais de abóbora. Eu falo de carne aqui, pão de queijo, não sei o quê, mas eu gosto de abóbora. Irmão, se quer me agradar, traz uma abóbora feita com carne moída, assim, ó. Quem gosta de abóbora aí, irmão? Olha aí, ó. No dia que tiver uma comunhão, uma abobrinha lá na hora do final da célula, vocês me convidam, viu? Aí eu falei assim, Deus, eu vou fazer igual o pastor está falando. Eu estava orando, falei assim, Deus, quando eu chegar lá em casa, eu bati assim na Bíblia ainda, ó. Vai ter abóbora para mim. Aí a voz da incredulidade estava assim, né? Rapaz, o céu, o trem tá feio. Aí eu falei assim, outra coisa, Deus, quando eu chegar lá em casa, a casa vai estar arrumada. Que estava uma bagunça, irmão do céu. Aí eu peguei e fui embora, esqueci. Rapaz, mas quando eu cheguei lá em casa, que eu abri o portão, que eu vi da hora que eu falei assim, Jerusa, ela virou na pia assim com a abóbora na mão descascando. Aí eu falei, não. Que palavra top! Irmão, eu lembro que a casa estava arrumadinha, limpinha, eu saí, estava ruim. Na hora que eu cheguei, estava tudo do jeito que eu queria. Se eu tivesse pegado minhas coisinhas, né, igual às vezes alguns fazem, eu já fiz algumas vezes, pega lá na hora da discussão, vai, eu vou embora. Faz igual o menino, dá aquela volta no quarteirão, aí você vê e fala, não, peraí, eu vou voltar de novo, né? Igual o menino quando quer fugir de casa. Irmão, não vai adiantar. Mas no dia Deus falou para mim, vai pro culto. Eu vim pro culto. Com o coração ruim, com o coração machucado, e a palavra era, você tem que ver da maneira que Deus vê. Irmão, eu enxerguei na maneira de Deus com os meus gostos. Olha tanto que isso é profundo. A gente tem que aprender a levar esse poder de Deus a nosso favor. Aí é onde que o poder de Deus é a nosso favor. Quando eu submeto a vontade dele, e eu coloco as minhas vontades dentro da vontade dele. Aí vai dar certo. Aí vai ter carne com abóbora, amém, irmão? Glória a Deus. Amém? Então isso é muito importante a gente entender que o olhar de Deus a seu respeito nunca vai estar equivalente ao que você está enxergando no físico, não. Isso aí é o diabo que coloca no coração do homem para ele desistir, para ele afundar. Irmão, eu na época minha de crise, assim, conjugal ou qualquer outra coisa, eu já pensei um dia falar assim, a partir de hoje eu vou virar andarilho. Olha aí, o diabo jogando seta assim, ó. Eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho família. Na hora de brincar, eu falei, pega suas coisas e vai embora no mundo. Igual esses caras aí que saem aí. Já viu esses caras que andam aí em beira de estrada, que moram no centro aí? Irmão, olha que desgraça familiar. E às vezes você pensa assim, rapaz, como é que esses pensamentos chegam até mim? Porque o diabo tem um desejo de destruir você, colocando na sua mente que Deus não está olhando para você. Mas Deus está olhando para você, meu irmão. Você pode ter certeza. Irmão, uma coisa que eu tenho certeza é que Deus está me vendo o tempo todo. Às vezes, naquele momento sozinho, você pensa, ninguém está me olhando. Deus está te vendo. Você pode ter certeza. Aguenta só mais um pouquinho. O outro ponto que eu quero falar para você aqui, na verdade, eu queria falar um versículo, só citar ele, Mateus 8:8, do centurião.
né? Que ele estava com um servo precisando ser curado. Ele chega diante de Jesus e fala assim, ó, eu preciso de uma cura para o meu servo, ele é muito querido. Aí Jesus olha para ele e fala assim, ó, eu vou lá até na sua casa orar por ele. Aí ele pega e fala assim, não. Tipo assim, como ele era um cara que tinha muito encargo, ele sabia que se ele tirasse Jesus ali daquele momento ali, ia atrapalhar, né? No pensamento dele, ia atrapalhar Jesus em alguma coisa. Ele falou assim, ó, basta só uma palavra sua, que eu vou, e quando chegar lá vai estar arrumado, né? Quando chegar lá vai estar organizado, vai estar curado, né? Então, esse homem entendeu que se Jesus parou aquele momento para olhar para ele, o milagre era garantido. Não tinha nada que atrapalhasse. Ah, mas você nem viu. Aí entra os Tomé, né, da fé. Você nem está enxergando, como é que você vai acreditar? Se Deus deu uma palavra para você, que a sua família vai ser salva, você pode ter certeza que ela vai ser salva. Você vai pegar essa palavra hoje e vai falar assim, eu vou embora e ele vai ser salvo. Se Deus já deu uma palavra para você, que o seu filho vai sair das drogas, ele vai sair das drogas, irmão. Pega a palavra e vai. Coloca no coração e fala, Jesus, não precisa você ir lá na minha casa. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer. Outro ponto que eu queria ver com os irmãos. Anota aí o segundo ponto. Deus é onipotente e onipresente. Quando a gente fala de onipotente, né, a gente vê potência, poder, autoridade. E quando a gente fala de onipresença, a gente fala muito sobre estar em todos os lugares, né? Então, quando a gente fala sobre essa questão, lá tem uma referência aqui, que você pode anotar aí, em Provérbios 15, versículo 3. Fala assim, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, quando o Senhor está com os olhos em nós, Ele está contemplando todas as nossas atitudes, né? Ele está contemplando tudo que nós fazemos. E com essa contemplação de Deus em nossas vidas, Ele vem, né, com a sua onipotência, com a sua onipresença, né? E Ele começa a ter conceitos de nós. Isso é a verdade, né? Então, Deus está observando a nós. Então, quando eu falo aqui que a onipresença ou a onipotência é a capacidade de estar em todos os lugares, em todo o tempo. Fala assim, em todo o tempo, Deus está me olhando. Aqui tem uma outra parte aqui, da onipresença, que eu quero... Primeiro eu vou falar aqui da... Espera só um minutinho, vou falar da onipotência primeiro. A onipotência é a qualidade de um ser que tem a capacidade ilimitada de fazer qualquer coisa. Então, isso que é a onipotência. Ele tem a capacidade de fazer qualquer coisa ilimitado. Já viu quando você coloca um crédito no seu celular, você fala, nossa, eu estou numa promoção ilimitada. Oh, vou ligar para todo mundo, né? Vou mandar o WhatsApp. Internet ilimitada, então, irmão, YouTube lá, ó, Netflix, né não? Você usa até falar chega, né, os adolescentes aí. Imagina eu falar para você assim, ó, esse mês eu vou te dar um prêmio. Eu vou te dar um salário ilimitado. Amém, irmãos? Imagina você falar assim, nossa, eu vou pegar tudo que meu patrão tem. Você ia pegar ou não ia, irmão? Era tudo ou só um pouquinho? Tudo, né? A irmã ali falou, é tudo aí, né? Deus não tem ele não tem limitações no poder dele. Então por que a gente duvida do poder de Deus? Por que a gente desacredita no momento difícil? Se o poder dele não tem limitação. Irmão, não tem nada que Deus não pode fazer. Não tem nada que Deus não possa te ajudar. E por que nosso coração é tão fraco? Por que a nossa fé é tão fraca desse jeito? Às vezes nós levantamos a mão e dizemos, Deus, o Senhor pode todas as coisas. Mas uma briga em casa a gente não resolve. Uma situação difícil em casa a gente não consegue resolver. Tem hora que falta fé em nós, mas uma das coisas que falta em nós é a humildade em resolver as coisas. E aí nós julgamos a onipresença e a onipotência de Deus. Sabe qual é o maior erro do ser humano?
É quando nós pensamos que Deus não está olhando para nós. E nós estamos sofrendo demais. E nós pensamos que Deus não é capaz de resolver a situação. Esse é um pecado enorme que nós cometemos. Nós queremos julgar o quanto Deus é poderoso. Irmão, olha isso. Nós, seres mortais, julgar o quanto Deus pode resolver as situações nossas. Olha onde nós chegamos, irmãos. Irmãos, eu não quero ser hipócrita. Isso acontece comigo, tem hora. Eu fico olhando e falo assim, Deus, vem. Sabe aquela oração que você fala, Deus, vem em meu favor, Senhor. Vem, Deus, eu estou te esperando. E aí você pega e não chega a resposta. Aí você, Deus, eu sei que você é capaz. E você ora mais um dia, você ora mais outro dia, você ora outro dia e nada, irmão. Irmãos, Deus é capaz de resolver todas as coisas. Ele é poderoso para cumprir a palavra na sua vida. Irmão, você pode confiar. Ele é o todo-poderoso, não tem ninguém mais poderoso que o Senhor. Essa é a canção do nosso coração nessa manhã. Lá em Provérbios, quando eu li, a questão da onipresença, então dá uma capacidade. Onipresença é o quê? É a capacidade de estar em todos os lugares, ao mesmo tempo. Então, Deus está aqui, Deus está lá dentro da videira agora, Deus está lá na quinta etapa, Deus está lá no Veracruz 1, a presença dele é em todos os lugares. Mas quando nós estamos num estado de depressão, parece que só tem você e seu choro. É verdade? Parece que só está você chorando. Irmãos, quando eu estava na adolescência, eu falei isso aqui já na rede de jovens, eu estava com aqueles meninos apaixonados. Sabe aqueles meninos apaixonados? Igual o Herbert é apaixonado na Catiane ali. Apaixonado. Aí tinha uma banda que chamava Catedral, o pastor é roqueiro, ele lembra. Aí eles tinham umas músicas românticas, né? Aí sabe aquele negócio assim de achar assim que você tá só? Que eu não era muito bonito, né? Agora que eu tô bonito, agora eu tô. Mas antes não era muito não. Aí eu tô lá, né? Eu falei assim, rapaz, essas meninas não me querem. Aí eu me isolava, irmão. Eu ia pro quarto, aí eu colocava o Catedral. Aí eu ficava lá. Tinha uma música deles assim, olha a nóia, tanto que a depressão é miserável. Ó, eu ficava lá assim, todos os dias quando o sol se põe, vem a verdade ao escurecer. Aí a lágrima escorria. Aí eu falava assim, eu sinto que existo, mas falta alguém para me resolver. Que romântico, né? Aí, olha essa frase, irmão, vê se tem capacidade um cara em Goiânia, ele tem que estar apaixonado demais. Aí eu falava assim na música, todos os dias quando eu vejo o mar. Cara, Goiânia tem mar desde quando, mano? Aonde que tá o mar em Goiânia? Tem o meio ponte ali, o Vaca Brava, né? Mas eu cantava na música e chorava. Todos os dias quando eu vejo o mar, dá vontade de tentar viver. Aí, aonde que a depressão e a tristeza pode te levar? Você começa a falar coisa com coisa, né? Mas você tem que entender que nesse momento seu difícil, Deus está do lado. Ele está lá, eu tenho certeza. Quando eu passo um momento difícil hoje, eu falo assim, eu posso estar triste que for, mas eu tenho certeza que Deus está olhando minha tristeza aqui. Ele está vendo. Você pode ter certeza que Ele está me olhando. Tem um outro ponto aqui, que é dentro ainda do segundo ponto, que é a onisciência de Deus. A onisciência é o quê? Se quiser anotar também aí, Deus não está só presente, como também conhece e sonda as mentes e os corações dos homens. Então, onisciência é o quê? É Deus que, além de estar presente, também conhece e sonda a mente e o coração do homem. Isso é a onisciência. Então, existem esses 3 pontos, que é a onipresença, onipotência e a onisciência. Ele conhece tudo. Ele sabe de tudo. Se você não está gostando dessa palavra aqui agora, Deus sabe que você não está gostando. Mas eu não sei. Se você falar assim, por que esse gordinho não para logo com essa palavra? Deixa eu ir embora almoçar. Se você pensou isso, Deus viu. Amém, irmãos? É revelação não, né? Deus está vendo tudo, cara. Ele está enxergando tudo de perto. Então, essas 3 características de Deus a respeito do olhar, da atenção, Ele tem na sua vida. Eu quero falar o terceiro ponto. O olhar de Deus, esse aqui nós vamos chorar hoje. Fala assim, o olhar de Deus não é perecível. Olha para o seu irmão e fala para ele assim, o olhar de Deus, depois você anotar, né? Não é perecível.
Agora você bateu na minha costela, irmão. Você está lá assim, né, naquele momento power seu, de dificuldade, você não tem a quem recorrer nada. Aí você está lá, aí você vai e fala assim, Deus, o Senhor não me olha mais. Ninguém me vê mais. Irmão, desde quando que Deus falou para você que o olhar dele tem prazo de validade? Desde quando Deus disse que o amor dele tem data de vencimento? Desde quando Deus falou para você que ele ia te abandonar? Eu não vejo nenhuma palavra nesse livro aqui que fala que você está sozinho, cara. Eu não vejo nenhuma palavra nesse livro, algo que garante que você vai andar só. Mas é diferente. Ele deixou de habitar dentro de tempo para habitar dentro de você, para que você tivesse a presença dele 24 horas por dia. 24 horas por dia você tem Deus. Você tem a atenção de Deus 24 horas. Mas a circunstância, a dificuldade, quer colocar no seu coração que você não está sendo visto por ninguém, que Deus não está enxergando a tristeza da sua alma mais. Não existe isso. Anota aí Salmo 121, versículo de número, deixa eu ver aqui. Salmo 121, eu sei meio de cor, mas eu vou ler aqui com os irmãos. Você vai ver que não tem prazo de validade o olhar de Deus na sua vida. Salmo 121 diz assim. Deixa eu só. Elevo os olhos para os montes. De onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua proteção, a tua direita. De dia não molestará o sol, nem à noite a lua. O Senhor te guarda de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Nossa, eu fico feliz demais com esse texto. Nós gostamos de ser servidos. Mas quando Deus fala que Ele não dorme, é muito melhor do que qualquer outra pessoa que possa me servir. Quando Ele fala que se eu sentir um momento de dor, Ele não vai deixar me alcançar. Quando Ele fala que na minha tribulação Ele vai estar olhando, Ele vai estar vigiando. Ele se compara nesse texto como um guarda. O guarda perecível, ele dorme, ele tem que dormir, senão ele vai morrer. Ele tem que dormir. Não sei, tem algum enfermeiro aqui? Segurança? Alguém que trabalha de plantão? Tem uma irmã ali, 2 irmãos que trabalham de plantão. Irmão, você pode até fazer um plantão de 12 horas. Se o seu colega pedir para você, fica no meu lugar hoje, você fica um dia. Às vezes, se você for muito bom, você aguenta 2 dias, 3 dias. Mas no 4º dia, irmão, se você não dormir, você vai ficar louco. Você vai infartar, você vai desmaiar. Mas aqui no olhar de Deus, ele fala que quando você olhar para os montes, quando você olhar para o alto, o guarda de Israel vai estar acordado hoje, o guarda de Israel vai estar acordado amanhã, o guarda de Israel vai estar acordado depois de amanhã, o mês que vem, o ano que vem, até o dia que você existir, ele vai estar acordado. Amém? Irmão, Jesus, o Senhor te ama, irmão. O desejo de Deus é você ficar te observando. O desejo de Deus é ficar olhando para você o tempo todo. Ele está disposto. E quando ele fala que não dorme, esse sentido de não dormir, é porque ele quer trazer para o nosso tempo o quanto nós somos perecíveis. Mas ele não é perecível, ele é eterno. Ele vai ficar guardando você todo dia. Ele vai ficar observando você todo dia. Então naquele dia difícil, Deus está observando, ele não está dormindo. E às vezes nós até cantamos, Deus, será que o Senhor está dormindo? Ele não está dormindo. Então, o olhar de Deus não é perecível, nunca vai acabar na sua vida. Se você morrer hoje, irmão, amanhã, esse olhar só vai mudar de posição. Você vai começar a contemplar ele face a face, mas o olhar não vai terminar. O olhar vai ser eterno. Você tem um desejo de encontrar o Senhor face a face? Irmão, acho que no dia que eu encontrar com Deus, eu tenho que estar com o corpo transformado, igual a Bíblia fala mesmo, porque senão eu vou infartar lá. Eu vou falar, nossa Deus, né?
Imagina tudo que nós estamos passando aqui nessa terra. Já teve aquelas lembranças de acampamento? Nossa, acampamento foi muito bom, tal, acabou. Agora imagina você falar assim, nossa, passei por tudo lá naquela terra, Deus olhou para mim, agora eu estou diante da face dele aqui, contemplando ele agora. Imagina a alegria, pastor, que vai ser. Daqueles irmãos que você ajudou a chegar lá. Você contemplar e ele te olhar e falar assim, vem cá. O Bíblia fala assim, que ele vai falar assim, vem de benditos do meu Pai. Vem para cá, para o lugar de aposento. Vem aqui para o lugar que eu preparei para você. É isso que Deus está preparando. Um olhar de bondade. Amém? Eu estou quase terminando já. Mas eu quero falar num outro ponto aqui, ó, quarto ponto. Fala assim, Deus tem olhar de amor. Repete comigo, Deus tem olhar de amor. Esse ponto aqui é um ponto que você precisa ter revelação hoje. Às vezes, eu não sei se os outros pontos todos você conseguiu compreender, mas nesse ponto aqui você precisa entender hoje. Deus tem um olhar de amor. Toda situação que acontece nessa terra, irmão, nós tentamos avaliar a posição de Deus. Correto? Eu estou errado aqui? Caiu um avião ali e morreu 600 pessoas. O incrédulo vai dizer, onde que estava Deus olhando para aquele povo? Deus não é amor? E o crente vai falar assim, Deus sabe da vontade, que ele sabe, Deus permitiu, né? A gente fala isso, Deus permitiu que acontecesse. Parece que aos nossos olhos isso é muito ruim. E é muito ruim pessoas morrer, pessoas adoecer. Tudo tem um propósito. Mas quando nós falamos de um olhar de bondade, voltando mais para a nossa realidade hoje, o olhar de bondade de Deus na vida de alguém só vai ser completo se você olhar seu irmão da forma que Deus vê. Aí tudo bem. Se a bondade tocar no seu coração, quando você vê um necessitado, você é a interpretação do olhar de Deus na vida das pessoas. Ah, Alessandro, uma pessoa ali morreu e ela está muito triste. Geralmente nos velórios é o que mais acontece. As pessoas desacreditam, né, do cuidado de Deus quando as pessoas morrem em algumas situações. Mas se você estiver do lado dessa pessoa, amando e cuidando dela, ela vai entender que o olhar de Deus é bom para ela. Mesmo no dia da adversidade, Deus está usando você para poder trazer bondade e amor no coração dela. Irmãos, uma coisa que eu não meço esforço é quando alguém perto de mim perde alguém. Esses tempos atrás, uma mãe de um amigo nosso faleceu, eu estava sem carro, estava vindo para a célula de ônibus, estava difícil indo para o Dona Iris, lá do Jardim Goiás para o Dona Iris de ônibus. Eu fiquei 3 meses sem carro, estava muito cansado. E a minha esposa já tinha ido para a célula nesse dia que a mãe desse colega nosso faleceu. E ele falou assim, minha mãe faleceu. Eu falei assim, aonde você está? Eu estava no terminal Goiânia Viva, estava tenso, os ladrões querendo me roubar ainda. Tive que dar um jeito de escapulir ainda do assalto. E aí, eu vou onde você está? E o Bruno me ligou, eu vou te pegar aí agora. Eu falei, não, pode vir agora. E minha esposa foi para a célula, eu fui para lá, e nós fomos para o ML, nós fomos, rodou essa Goiânia toda, arrumou o documento para enterrar. Aí eu não tinha dormido, tinha acordado 5 horas da manhã, porque para o Vera Cruz precisei ir para o Jardim Goiás. E aí eu ainda fiquei no velório. Aí no outro dia de manhã, eu falei assim, eu tenho que ir lá enterrar. Era meu? Era uma pessoa que eu amava demais. Mas, às vezes não era importante, às vezes dependendo do nosso cansaço, às vezes não é importante você acompanhar uma pessoa nessa hora, ou em outros momentos que você tenha a oportunidade de acompanhar. Mas eu fiz questão de ligar para minha supervisora e falar, eu preciso de um banco de horas amanhã, porque eu tenho que ajudar um amigo meu a enterrar a mãe. Eu sei que muitos de vocês já fez isso aqui. Mas eu quero que você entenda o que é o olhar do Senhor. A bondade em amor. Às vezes a gente quer o olhar do Senhor em amor quando acontece um milagre estrondoso na sua vida. É a mesma coisa de você pensar assim, Deus, eu quero que o Senhor resolva minha situação financeira. Aí amanhã aparece 6 mil na sua conta para você pagar as contas. Isso é um milagre, irmão. Pode acontecer. Mas seria muito melhor quando você vê um irmão seu perecer na área financeira. Você fala assim, vamos fazer um bazar para ajudar esse irmão. Vamos fazer uma galinhada para ajudar esse irmão. Vamos levar comida na casa desse irmão. Deus está usando você para poder olhar com amor para alguém. Essa semana passada Deus deu um tapa na minha cara.
Eu estava na célula, eu não vou falar qual célula, se é do Veracruz ou do 2, porque o pessoal vai vir, e é ruim falar isso. Nós temos na nossa rede 2 células de adolescente e de criança. E numa dessas células estava muito frio. Todo mundo aqui está participando de uma célula, quase todo mundo, né? Já viu quando a célula fica aquele negócio assim? Parece que está mastigado, você senta lá com os irmãos, não tem visitante, né? Quem é líder de célula aí, os irmãos que acompanham a célula sabem. Ah, essa célula está precisando de dar uma movida aqui. O que eu vou fazer? Vou fazer um evento ou vou fazer uma janta? O que eu vou fazer para esses irmãos? Aí, meu irmão, eu fiz essa pergunta para Deus. Eu falei, Deus, e na verdade até como os irmãos não estão aqui, eu sei que vocês são sábios, maduros, é uma das células lá do Dona Iris. Irmão, Dona Iris é treva. A região lá é treva. E eu lembro que eu fui orar para Deus e falei, Deus, eu preciso pegar uma posição, Deus, está difícil. A célula parece que está faltando alguma coisa para ela avivar, dar uma andada. Aí Deus falou no meu coração assim, eu lembro até hoje, falei assim, acalma o coração. E eu querendo fazer algo para a célula ficar mais animada. Mas aí eu lembro que nesse dia que eu fui assim, até meio assim descabriado, os meus irmãos sentados dentro da célula, eu falei assim, nossa, alguma coisa precisa mudar. E eu, naquele sentimento dentro da célula, nós precisamos fazer alguma coisa para os irmãos, trazer gente, a gente multiplicar isso aqui. Aí quando acabou a célula, uma das líderes dos adolescentes falou para mim assim, eu fui perguntar para ela, falei assim, o fulano não foi no culto domingo? Ah, foi por causa disso. Ah, o fulano não foi, tal. Mas aí quando eu perguntei de um adolescente em especial para ela falou assim, esse caso desse menino é mais sério. Eu falei, mas por quê? Ela falou assim, a mãe dele não gosta dele. Aí eu fiquei assim, tá, né? Às vezes tem mãe que não gosta do filho. Mas além dela não gostar, ela acorda de manhã e não dá café da manhã para ele. Aí eu fiquei assim, nossa, que situação, hein? Esse menino, quando ele não vai na igreja, Alessandro, é porque a mãe dele sai às vezes de manhã, deixa ele na rua e volta de tarde, não deixa almoço, não deixa comida. Esse menino não tem 18 anos. Esse menino tem 10 anos de idade. 10 anos de idade. Aí, ô Espírito Santo. Irmãos, na hora que eu estava falando para Deus, qual que era a estratégia que eu tinha que movimentar ali naquela célula, eu lembrei de tudo. Deus só falou assim, eu quero que seu olhar fica aí no Dona Iris. Esse menino vem para a igreja na alegria, irmão. E eu querendo mover multidão de gente para fazer estratégia, é de Deus eu ganhar alma, é. Mas o momento de Deus agora, nessa célula, nessa região, é para mim amar esse menino. Eu sou a interpretação de Deus lá. Pode ficar 3 pessoas nessa célula, mas se ele estiver lá, a vontade de Deus está concretizada na vida dele. Eu sou a expressão de Deus naquela vida daquele irmão. Deus revelou para mim, Alessandro, você é o olhar de Deus na vida dele. Nós fez um churrasco, ele não tinha carne para levar, eu falei, eu pago. Veio pro lanche, você está escalado, não tem dinheiro, nós dá o lanche. Irmãos, tem dia que esse menino só come na célula. O olhar de Deus está sobre eles, irmão. Mas é você que tem a bondade. Você que tem que levar a bondade. Você que tem que levar o amor. Quando você estiver precisando de entender o olhar de Deus, olha para quem está do seu lado aqui, ó. Sempre vai ter alguém querendo te dar a mão. Sempre vai ter alguém querendo rodear você. Eu acho incrível aqui, às vezes, no louvor, com os meninos, às vezes a gente tem as nossas diferenças aqui, mas eu vejo tanto que um preocupa com o outro. Todas as vezes que eu fico, às vezes, um pouco nervoso com alguma coisa, algum dos irmãos chega em mim, ou o Sandro, e fala assim, peraí, cara, não é assim. Eu fico assim, falo, rapaz, mas esse pessoal cuida de mim mesmo. Por isso que é importante a célula, irmão. A célula é o olhar de Deus na vida da igreja. Que dia que o pastor ia dar conta de assistir esse tanto de gente? Que dia que o pastor ia ficar sabendo dessas histórias? Você é o olhar de Deus na vida do seu irmão. Coloca isso no seu coração hoje. Glória a Deus. Irmão, fique satisfeito em estar fazendo a vontade de Deus. Não importa se essa célula lá vai virar a igreja ou não vai, mas que eu sei que eu estou cuidando de alguém que Deus quer que eu cuido. Já está bom para mim.
Tá ótimo. O olhar de Deus está lá. O último ponto aqui para a gente orar. Fala assim, o olhar de Deus, é o sexto ponto, né? O olhar de Deus estão sobre os que o temem. E isso aqui é algo que a gente precisa ver com mais clareza. Eu esqueci de falar uma referência do ponto anterior, que é Hebreus 4:13, tá? Você anota aí. Que fala sobre o olhar de Deus com amor, né? Só voltando lá no amor, o olhar de Deus é amoroso. Agora, nesse momento, Deus está olhando para nós com muito amor. Amém? Muito amor, viu, irmã? Mas na grande tribulação, o olhar de Deus vai ser com juízo. Ele vai vir para julgar. Então, o que eu quero falar para você nesse olhar de amor aqui, só para encerrar esse pedaço? Que agora Deus está olhando para você com um olhar de bondade. Você cai, Ele quer pegar você pela mão. Você está triste, Ele quer te abençoar e quer trazer você de volta pro propósito dEle eterno. Mas quando tudo isso acabar, se você não tiver aceitado a Jesus, se você for passar a tribulação, o olhar de Deus não vai ser mais com o olhar de amor. Agora o outro ponto que é o olhar de Deus está, na verdade, sobre aqueles que o temem. Temor a Deus é ter um profundo respeito por Deus e querer agradá-lo sempre. A Deus não com Deus nós não precisamos, irmão, ficar assustado. Quando a gente fala de temor, parece que a gente tem que ficar assustado, né? Nossa, Deus está me vendo, peraí, deixa eu... eu vou buscar a presença de Deus. Nossa, Deus, não deixa eu desmaiar na hora da ceia, não, né? O pastor tem batido muito forte que a gente aprendeu errado, né? Que a Santa... Não é, na verdade, a Santa Ceia, a ceia do Senhor, né? Às vezes a gente tem tanto medo nessa hora. Deus, vou comer o pão aqui, mas não deixa eu infartar, não. Às vezes, teve vezes que eu vi tão mal, às vezes, para a igreja, mas eu vi que a obra de Deus estava precisando. E eu vim ministrar louvor com um coração tão frio, às vezes, assim, espiritualmente. Mas quando eu cheguei aqui, Deus me renovou bastante, sabe? E aí, antes de vir, eu falei assim, Deus, não deixa eu cair lá na frente do altar, não. Né? Que envergonhado, não. Porque a gente tem medo de autoridade, irmão. Amanhã você tem uma audiência com o juiz. Assim, nossa, amanhã eu vou encontrar o juiz. Meu Deus. Não pode nem com a camisa do Flamengo lá na audiência, viu? Pode não, você volta. Só do Palmeiras que pode. Amém? Aí você pode entrar tranquilo, é nóis, né? 3 mundial já. Os que entendem, né? Irmão, eu quero encerrar essa palavra com vocês com alegria. Mas eu não posso deixar de falar do temor. Lá em Salmo 110, versículo 10, fala que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem. E aqueles que estão a fim de louvar o seu nome. Tá difícil? Tá ninguém te olhando? Quer um segredinho básico? Vai adorar. Vai orar. Vai buscar o Senhor. Irmão, toda vez que eu estou em guerra, eu vou orar. Eu falo para Deus. O certo é antes, né? Orar antes. Mas a gente lembra mais nessa hora, né, pastor? Vou orar mais intenso assim, ó. Por isso que Deus não tira umas coisas da vida da gente, irmão. Sempre você vai ter uma guerrinha. Para Deus trazer você de volta, ó. Mas uma das coisas que eu gosto mais de fazer na hora da dificuldade é louvar. Aí nesse texto está falando. Você teme, mas Deus está de olho também naqueles que, além de temer, na hora da situação difícil, Ele vai louvar. Irmão, está o céu desabando. Aí você olha assim, você pega o seu violão, se alguém toca aqui, você fala: se eu andar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. E aí? A palavra de Deus fala assim que Deus habita no meio dos louvor. Por isso que ele fala aqui, ó, se você teme a Deus na hora da dificuldade, vai louvar. Vai adorar, irmão. Fica de cabeça baixa, não. E um outro ponto aqui que eu vou encerrar a palavra aqui agora. Deus, ele vai querer uma atitude sua no temor. Esse é o último ponto mesmo, do temor. Mas tem um episódio na Bíblia, lá em Mateus 13, versículo 13 até o 15. Queria chamar os meninos do louvor aqui.
Glória a Deus. Irmãos, essa cena aqui é a cena do batismo. Mateus 13. Deixa eu ver se é Mateus 13, 13. Eu vou encurtar um pouco, mas não vamos ler que é importante. Esse aqui é o episódio, um dos episódios mais familiares da Bíblia. Sabe por quê? Que é um episódio familiar que Deus quer que a gente entenda aqui, que o temor, uma das coisas que você tem que lembrar quando fala de temor, temor é quando você tem um respeito enorme pela pessoa de Deus e você tem um desejo maior em agradá-lo. Isso é temor. Quando você fala assim, Deus não gosta disso, então eu vou fazer para agradar Ele. Esse episódio aqui é o episódio do batismo. No batismo, aqui teve um encontro familiar. Que encontro familiar foi esse? Vou falar um negócio para você. Tem alguma coisa mais complicada de resolver algo em liderança no meio de família? Né? Você fala assim, vou montar uma empresa, o sócio é meu cunhado, imagina, hein? A sócia majoritária é minha sogra. Ai! Você tem coragem, irmão, de montar uma empresa desse jeito? A sogra está do lado aí, você fica esperto, hein? Você montar uma empresa cheia de parentes, imagina. E aqui, nesse texto de Mateus 13, estava começando um ministério em família. Sabia disso? Sabia, né? João Batista era o quê? Primo de Jesus. Né? João Batista era primo de Jesus. A mãe dele era tia dele, né? Zacarias era tio dele, né? Então, aí, é Zacarias mesmo, né? Eu falei errado não, né? Então ali estava tudo em família. Aí Jesus, o primo, né? Chega lá para ser batizado, no texto, não vou ler não, senão vai enrolar muito. Chega lá para ser batizado, aí naquele episódio, olha tanto que é a maior comunhão familiar do Novo Testamento. João Batista fala, opa, primo, né? Vou falar mais aberto para você entender. Você é maior do que eu não posso te batizar. Aí o primo muito humilde, formoso, a presença pura de Deus, fala assim, não, mas agora, primo, é necessário que seja assim que você me batize. Não, rapaz, mas você vai me batizar até com fogo daqui um dia. Não, mas agora é necessário que eu me humilhe aqui diante de você. Aí a palavra de Deus fala que nesse episódio aconteceu o quê? Veio uma voz do céu, que era quem? O Pai. Olhou para a terra e disse, eis aqui o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Sabe o que chamou a atenção do olhar de Deus a respeito de Jesus para dizer que tinha prazer? Porque Jesus tinha um interesse total em agradar a vontade de Deus. Tanto que no próximo texto, Mateus capítulo 4, o diabo faz proposta para que Jesus aceitasse as propostas, algumas tentações, e Jesus olha, de repente, numa das propostas, acho que é transformar a pedra em pão. Jesus olha e fala assim, o que está importando para mim é o que está escrito. É o que meu pai falou. Então, quando você tem temor de Deus, você quer agradar a pessoa de Deus. Irmãos, deixa Deus gerar em você temor todos os dias, para você chamar a atenção dele e ele olhar para você com um olhar de amor, olhar com você com um olhar de bondade. Amém?